É isso, amiga. Eu guardei dinheiro, consegui bastante patrocinadores, sabe? Amigos meus que trabalham em algumas lojas, eles vão dar também um pouquinho de dinheiro. É isso, eu vou conseguir fazer o meu filme. Amiga, mas quanto que custa fazer um filme? Oi, cafeinados! Pra quem não me conhece, eu sou a Nath, sou escritora e roteirista e sejam bem-vindos ao Que Tal um Café? Esse é o segundo vídeo de uma série de 3 vídeos sobre cinema e dinheiro. E nesse vídeo aqui eu vou explicar quanto que custa fazer um filme. Se você chegou agora no canal, provavelmente você não sabe ainda, mas eu sou formada em cinema. Quis me especializar em roteiro, né? Sou roteirista, mas sou formada cineasta, né? Estudei produção, estudei direção, fiz essas duas áreas, inclusive, porque lá na faculdade a gente tem que produzir no mínimo 4 curtas-metragens, né, até a formatura. E no mínimo mesmo, porque já cheguei a produzir até 15, envolvendo trabalhos e tudo mais. E se tinha uma questão que a gente sempre sofria, era dinheiro. Depois que eu me formei, eu dei uma afastada aí nessa questão de produção, até porque me especializei em roteiro mesmo, mas eu continuei, né, em contato com produtoras e também com produtores independentes. E, né, vira e mexe nas conversas, a gente sabe que o dinheiro sempre acaba vindo à tona. E ele continua sendo o maior problema para quem quer fazer um filme. Mas de quanto dinheiro a gente está falando? A gente vai ter 4 tipos de produções aí, né? Lógico que a gente pode dividir isso em muito mais tipos, mas aqui eu vou falar de 4. Provavelmente, se você está começando, se você quer fazer ali o seu primeiro curta, a gente vai estar falando de uma produção de baixíssimo orçamento, que é inclusive as produções que a gente fazia na faculdade, né? Os nossos curtas-metragens. E muitos curtas-metragens aí, né? Provavelmente todos, né? A maioria, pelo menos, são produções de baixíssimo orçamento, assim como alguns pilotos de série, né? Que são feitos para vender, então você não vai gastar ali todo o seu orçamento num piloto, às vezes nem vai dar certo a série, você não vai continuar produzindo, então você não pode gastar muita coisa num piloto. São baixíssimo orçamento e existem até alguns filmes de baixíssimo orçamento. Isso quer dizer que são filmes, né? São obras audiovisuais de até 100 mil reais. Sim, gente, 100 mil reais é baixíssimo orçamento. E se você ficar aqui até o fim do vídeo, você vai entender por que é baixíssimo orçamento. Alguns filmes aí que a gente conhece bastante, que gastaram só até 100 mil reais, sim, só até 100 mil reais, foi, por exemplo, Atividade Paranormal, que teve ali um custo de 15 mil dólares, né? Que se a gente converter para o preço que o dólar está hoje, foi em média de 83 mil reais. Alguns filmes brasileiros de baixíssimo orçamento por exemplo, o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que custou lá seus 80 mil reais. Ou Democracia em Vertigem, né? O documentário, que custou 60 mil reais. Vamos deixar o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho aqui um pouco de lado e focar em Atividade Paranormal e Democracia em Vertigem. Esses são 2 filmes que utilizam, por exemplo, de câmeras que já existem. Não sei como eu posso falar isso, né? Por exemplo, eu chegar com o meu celular, gravar as coisas que estão acontecendo e aí a montagem que vai fazer, né, a sua mágica ali. A direção que vai fazer a sua mágica junto com a montagem. A Atividade Paranormal são câmeras de casa, né? São as câmeras de segurança da casa, uma webcam, né? O Atividade Paranormal, acho que o 3 ou 4, que utiliza a câmera do Kinect, do Xbox, são câmeras que já existem e é como se elas estivessem gravando o tempo inteiro. E aí depois que você vai montar esse filme. Esse tipo de coisa, né? Esse tipo de filmagem, ele barateia muito, muito o seu filme. As pessoas não esperam uma super produção de arte, uma super iluminação, né? Coisas muito rebuscadas, né? O espectador não espera isso porque ele já sabe que ele vai encontrar a vida real. Então, o que eu quero dizer com isso? Que esses filmes, né, que são como se fosse self-storage,
né? As filmagens que eu mesma fiz, depois eu vou montar ali, estava guardado no meu celular, estava guardado na câmera de segurança. Eles barateiam a sua filmagem. Você não vai gastar com arte, você não vai gastar com muita luz, né? Você provavelmente não vai gastar com muito ator, né? Porque são poucos atores que aparecem ali nesses filmes. No caso do Democracia em Vertigem, como é um documentário, você basicamente não gastou com nenhum ator. O seu principal gasto ali vai ser o quê? Em equipe, né? Produção, assistente de direção, montagem, edição. Então, você tem ali uma redução de gastos e por isso que você pode ter ali um filme de baixíssimo orçamento. Agora, quando a gente vai para produções de baixo orçamento, são filmes de até R$1 milhão. Filmes de até R$1 milhão que a gente conhece. Bruxa de Blair. Bruxa de Blair custou $60 mil, o que equivale hoje a R$330 mil. Perceba que ele vai entrar ali nessa categoria de filmes que a gente falou de baixíssimo orçamento, né? $60 mil para os Estados Unidos é baixíssimo orçamento. São filmes que aquelas pessoas, né, supostamente, fizeram ali com a sua câmera de vídeo durante uma viagem. Então, câmera tremida, né, não precisavam de tripé, não precisavam de estabilizador, não precisavam de iluminação além da iluminação da câmera. Lógico que tem, né, gente? A gente sabe que tem, que não foi mesmo filmagem, tá? Mas percebam que são muitas coisas que diminuem essa produção, o preço dessa produção. Outro filme de baixo orçamento, O Alto da Compadecida, custou R$400 mil. Outro filme de baixo orçamento, bastante premiado aqui, brasileiro, Café com Canela, gosto muito desse filme. Ele é um filme de baixo orçamento porque a gente tem ali um núcleo pequeno de personagens, um núcleo pequeno também de ambientes, né, de cenários. Eu vejo ali bastante gasto aqui em arte, porque tem algumas cenas que eu falo, meu Deus, que trabalho incrível de arte, né, ali no Café com Canela. A gente tem um gasto em roteiro, a gente tem um gasto em direção, né, equipe em geral, mas pirotecnia, carro explodindo, carro batendo, tá? Essas coisas não vão ter. Então isso também barateia bastante o orçamento. Agora, a gente vai para produções de médio orçamento, ou seja, até R$20 milhões. E essa é a faixa de preço da maioria dos filmes brasileiros. Tropa de Elite custou R$11 milhões. Rio Eu Te Amo custou R$19 milhões. Cidade de Deus custou R$16 milhões. E o que a gente vê em comum em todos esses filmes? A gente tem bastante cenário, a gente tem bastante ator e a gente tem bastante demanda de uma equipe. Então, uma equipe de iluminação para cenas externas. A gente tem bastante demanda para a equipe de direção, porque tem muitos figurantes. Percebe que dependendo do tipo, você já vai lá desde o roteiro. Se o roteiro tem muito cenário, se o roteiro tem muito personagem, a produção vai encarecer. E aí a gente tem ali produções de alto orçamento, né? Pode até existir algum ali no meio, mas a gente tem as produções de alto orçamento que é acima de R$20 milhões. Que é a maioria dos filmes norte-americanos, né? Europeus. Todos lá, para nós brasileiros, latino-americanos, são filmes de alto orçamento. Mas, por exemplo, Ensaio sobre a Cegueira foi 137 milhões. Os 10 Mandamentos, que é um filme brasileiro, custou 72 milhões. E o filme mais caro da história do cinema foi Piratas do Caribe Navegando em Águas Misteriosas, que custou 410 milhões de dólares, que convertidos hoje dariam aproximadamente 2,2 bilhões de reais. Sendo que 50 milhões de dólares foi só o salário pedido pelo Johnny Depp. Natália do céu, e para onde que vai todo esse dinheiro, né? Vamos supor que eu estou fazendo aqui o meu primeiro curta, meu primeiro filme. Como que eu vou saber como dividir esse dinheiro? Primeira coisa, profissionais.
você vai precisar de gente para fazer o seu filme, né? Óbvio, você pode fazer sim o seu filme sozinho, mas você vai precisar pelo menos de conhecimento em todas as áreas e atores, né? Então, vamos pensar que você vai ter de equipe. Então, a gente vai ter um roteirista, né? Tem que pagar o roteirista. A gente vai ter diretor, tem que pagar o diretor, mesmo se for você. Vamos supor que você quer dirigir e você não quer ganhar nada com isso. Tá bom, você vai fazer ali seu trabalho voluntário, mas você vai ter que pagar o resto da sua equipe. A gente vai ter o produtor, esse cara que vai correr atrás, né, de dinheiro. Sim, principalmente se ele for produtor executivo, né, se você estiver dividindo mais ainda as suas funções. Se ele for um produtor geral, ele vai ter que correr atrás de dinheiro, de cenário, de tudo. A gente vai ter um diretor de arte. Diretor de arte é aquela pessoa que vai cuidar do seu cenário, vai cuidar do figurino, vai cuidar da maquiagem. E a gente vai ter o diretor de som. Você precisa de microfone às vezes, né? Não dá pra você ficar com um avião passando ali no meio da sua filmagem e você acaba não ouvindo a fala do seu personagem. Você vai precisar de um editor, de um montador, alguém que saiba mexer ali no software de edição e que provavelmente já tenha um software de edição na própria máquina, já que você quer gastar menos. Diretor de fotografia, a pessoa que vai iluminar a sua cena, que vai pensar junto com o diretor onde você vai ter que colocar essa câmera, tá? Equipe. Você precisa de dinheiro para equipe. Cada um deles vai ter ali o seu preço. E aí você pode encontrar tabelas sobre isso. Na internet eu vou deixar aqui na descrição um link que é muito bom, que leva ali para a tabela sobre o preço de cada profissional. É uma base, né? Óbvio que você pode negociar e tudo mais. E aí tem também a equipe de atores. Se você tem 10 personagens numa filmagem, você tem que pagar os seus 10 atores. Se você tem 3 personagens, você só vai ter que pagar 3 atores. Então, tenha isso também em mente, né? Quando a gente fala de filmes de baixo orçamento, normalmente a gente tem que diminuir também o número de cenários, o número de personagens, a elaboração de muitas coisas, né? Não vai ter tiro, não vai ter carro batendo, acidente, todas essas coisas. É para aí que vai a maior parte do seu dinheiro. Para aí e para aluguel de equipamento, se você quiser, né, fazer com equipamentos mais profissionais e tal. Se você já tem uma câmera profissional ou semi-profissional, ou você conhece alguém que faz parte da equipe e você quer usar ela, aí a gente já vai ali diminuindo o custo de equipamento e tudo mais. Mas se você não tem, se você quer melhorar ali a qualidade da sua imagem, tal, vale a pena investir no aluguel de equipamentos. A outra parte desse custo vai para a distribuição, né? O seu filme está pronto, já passou por todas as etapas de fazer um filme, né? Onde esse filme vai estar? Ele vai estar dentro de uma plataforma paga? Então você vai ter que pagar ali pelo menos o seu login, né? Sei lá, sua estadia ali na plataforma. Ele vai ir pro YouTube, que é uma plataforma gratuita de distribuição de filmes. Você vai querer fazer ali uma parceria com alguma distribuidora? Você vai querer imprimir flyers para distribuir na rua, para fazer as pessoas assistirem o seu filme? Tá? Isso custa dinheiro. Então é importante que você tenha ali uma tabela, né, uma planilha com vários custos. Por quê? Um filme custa dinheiro para ser feito. Minha experiência, meu TCC, a gente tinha um filme com 2 atores, apenas 2 atores. A faculdade estava cedendo, né, os equipamentos. A gente não ia pagar ninguém da equipe, todo mundo estava lá voluntariamente, porque estava todo mundo se formando ou estava pegando experiência. O que a gente precisava fazer? De dinheiro. Transportar o equipamento, nem o cenário, gente. O cenário a gente não estava pagando também. Foi cedido o uso do cenário para nós. A gente precisava transportar equipamento de um lugar para o outro. Ou seja, já vamos ali com gasto para transporte, porque a gente não cabia tudo dentro de carro. A gente teve que alugar um furgão, alugar, né? Tinha gente que alugava caminhãozinho e tal.
Beleza, transporte. A gente tinha que pagar o transporte das pessoas, obviamente. Porque todo mundo se deslocava para ir lá gravar. A gente tem que pagar a alimentação das pessoas. Gente, um dia de gravação pode durar ali suas 12, suas 14 horas, dependendo de como a produção ali arrumou os dias de gravação, o assistente de direção arrumou. Então, você precisa alimentar essas pessoas com pelo menos uma alimentação grande, né? Ou um almoço, uma janta, e ali seus cafés da manhã, café da tarde, lanchinhos ali de paradas. Então, a alimentação, esse é um gasto bastante grande que muita gente não conta para a produção de um filme. E a gente teve que pagar os atores. Obviamente, eles estavam ali fazendo trabalho, eles não estavam fazendo trabalho voluntário, eles estavam fazendo o trabalho deles, ia pro portfólio deles, né? E a gente, lógico que, igual eu falo em todos os filmes aqui que eu falo de cobrar alguma coisa, depende, lógico, da sua experiência. Se você vai pegar um ator que está começando, você vai pagar para ele um valor mais baixo, ele também vai te pedir um valor mais baixo, porque ele está começando a experiência. Você vai pegar o seu trabalho com a Fernanda Montenegro, é óbvio que eu vou pagar para ela um salário maior, vai trazer o nome e tudo mais. Mas, gente, essa é uma coisa que eu sempre bati sempre bati o pé nas produções da faculdade e até hoje continuo batendo o pé. Vamos pagar de forma justa os atores, tá? Não é só porque é uma produção de faculdade, você não tem dinheiro, ou se é seu primeiro filme e você não tem dinheiro, que você vai dar só transporte e alimentação para os atores. Não, é o ganha-pão deles, é o trabalho deles. Se você trabalhasse ali 12 horas por dia durante uma semana, né, fazendo lá o seu trabalho, você ia querer ganhar só transporte e alimentação? Eu aposto que não. Então, pelo menos o dinheiro dos atores você tem que ter. Bom, juntando tudo isso, né, e ali alguns gastos adicionais, como primeiros socorros, pilha, né, esses gastos menorzinhos que acabam ficando um pouquinho grandes quando a gente junta tudo, a gente gastou por volta de 8 mil reais na época, tá? Eu me formei em 2018, 8 mil reais. Então, eu digo pra você que mesmo que você encontre uma equipe que faça tudo de forma voluntária, que você tenha todos os equipamentos, você não consegue gastar menos de 5 mil, vamos dizer assim. Isso eu tô falando assim por cima, tá, gente? Tô jogando aqui depois de ter pensado com tudo isso que eu falei até agora. Eu diria que 5 mil reais é o mínimo para você fazer um curta-metragem com no máximo 3 personagens, sem pagar o cenário, tá? Sem pagar ninguém, só os atores. E até às vezes conseguindo comida de graça, de algum modo. Sei lá, entendeu? Sim, custa dinheiro fazer um filme. Mas tem alguns jeitos de arranjar esse dinheiro. E é sobre isso que eu vou falar no terceiro e último episódio sobre cinema e dinheiro aqui no canal. Então já se inscreve no canal para receber a notificação de quando eu lançar esse próximo vídeo. E se você ficar com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu vou adorar continuar esse café com vocês. Se gostou do vídeo, deixa o seu like. E a gente se vê na próxima.